medir essa variação da temperatura das coisas. Geralmente a gente usa o quê para medir? Um termômetrozinho. Eu coloquei aqui para vocês três, três unidades de medida de temperatura. A gente tem aqui o Fahrenheit, o Celsius e o Kelvin. Vocês já tinham ouvido falar nessas três? A gente usa, né, no nosso dia a dia, a gente usa o Celsius. Mas existe também o Kelvin, que é o Kelvin, sim, é a unidade padrão do sistema internacional. A gente utiliza o Kelvin. Mas existe também o Fahrenheit. O Fahrenheit ele é utilizado nos Estados Unidos. Então, aquele país lá, né, aqueles países em preto, geralmente está usando o Fahrenheit como unidade de medida para a temperatura. Essa imagem aqui, ela mostra a equivalência dessas unidades de medida. O grau Celsius e o Fahrenheit, eles dois são, a medida desses, eles são feitas a partir do ponto de fusão da água aqui, em zero. Então, é quando o gelo começa a derreter e virar líquido. E o ponto de ebulição, que está aqui em 100 graus Celsius, que é quando a água líquida começa a virar vapor. Então, o ponto de ebulição é 100 da água e o ponto de fusão, zero aqui. Então, essa escala em graus Celsius, ela é chamada centígrada porque ela varia 100 graus, cada vez que ela muda aqui. O Kelvin, em vez de partir do zero aqui, ele parte de um negócio que é chamado zero absoluto, que é quando não tem... É porque, assim, a temperatura, gente, ela é medida, na verdade, quando a gente está esquentando alguma coisa, o que acontece internamente no material é que as moléculas dele estão se agitando. Então, quanto mais quente, mais agitação das moléculas. E quanto mais fria aquele objeto, no caso, que a gente está vendo, menos agitação das moléculas. E a temperatura é medida justamente quanto essas moléculas estão agitadas ou não. E o zero absoluto, que é a medida de onde parte o Kelvin, seria equivalente a menos 273 graus Celsius. Então, o Kelvin ele não é medido em graus e ele não tem temperatura negativa, como, por exemplo, no Celsius. Abaixo de zero, a gente tem menos 1 grau, menos 2 graus, menos 3 graus, que é muito, muito, muito frio, né? No Kelvin, a gente não tem essas medidas em número negativo. A gente tem a medida a partir do zero absoluto, que seria aqui menos 273 graus Celsius, seria o zero absoluto do Kelvin. E ele não é utilizado os grauzinhos no Kelvin, só é usado no Celsius e no Fahrenheit. Então, o Kelvin, ele parte de zero aqui, que é o zero absoluto, e quando a gente chega no zero do Celsius, o Kelvin já está em 273. Vocês estão vendo aqui? Uhum. Ei, Thalita, Oi. eu fui pesquisar. O país lá na América do Norte é o Alasca, É o Alasca que também não usa, né? que usa o Fahrenheit. Pronto. Já o Fahrenheit, ele é todo doido também. Não vou mentir que nem eu entendo direito como é que funciona esse sistema. Mas aqui, o nosso 0 grau Celsius, nele é equivalente ao 32 graus Fahrenheit. E ele não varia aqui em 100 graus igual o Celsius, ele varia em 180. E o 100 graus Celsius, ele equivale ao 212 Fahrenheit. É bem estranho, não sei porque eles usam ainda esse negócio. Então, vamos lá, a gente vai aqui, vai ver, vamos tentar transformar qual é a temperatura equivalente de 30 graus Celsius em Kelvin. O que é que a gente tem que ver? O Kelvin, ele não parte, ó, quando está 0 graus Celsius aqui, não já está na medida em Kelvin de 273? Então, a gente vai ver o quê? A medida em graus Celsius, então a temperatura em Kelvin, ela é igual à temperatura em graus Celsius, vou botar aqui, opa, mais 273. Porque o grau Celsius zero aqui, ó, ele é equivalente a 273 graus Kelvin já. Vocês estão entendendo por que eu coloquei esse mais 273? Vamos botar aqui. Temperatura em grau Kelvin, ela vai ser igual a temperatura em graus Celsius mais 273, porque aqui, enquanto os graus Celsius é zero aqui no ponto de fusão da água, o Kelvin já é 273. Por isso que a gente já soma 273 para transformar a temperatura em graus Celsius em Kelvin. Então, aqui a gente não sabe quantos Kelvins é 30 graus Celsius. Então, a gente soma aqui, ó, 30 mais 273
e 73. Isso aqui dá quanto em graus, em Kelvin? Em temperatura Kelvin? 30 mais 273 dá. Isso, Ariel. 63. Então, essa temperatura em Kelvin aqui é equivalente aos nossos 30 graus Celsius, que eu nem sei se hoje está 30 graus Celsius. Vocês sabiam que eu estava com frio hoje, antes de começar a aula? Sou muito adaptada. Também, professora. Pois é. Vocês entenderam aqui essa transformação? Como é que aconteceu? Sim, eu estou bem sim, Pedro. Uhum. Só é que eu sou frienta mesmo. Pronto. Gente, a gente terminou nossa aula. Já vamos ver aqui, fazer uma revisãozinha, ver se vocês entenderam. O volume é uma grandeza ou uma unidade de medida? Responda aí no chat. É uma grandeza? Exatamente. O volume, ele é uma grandeza. Não, terminou não, Ariel. Só estou dizendo que o assunto em si terminou. Estou fazendo só uma revisãozinha aqui do conteúdo. Pronto, quem disse grandeza acertou. Por quê? O volume, ele é a grandeza, que é o quanto um corpo ocupa no espaço, é a medida de quanto esse corpo ocupa no espaço. A unidade de medida dele tem uma unidade de medida padrão, que a gente usa, que é o metro cúbico. Então, essa daqui é a unidade de medida, mas o volume em si é a grandeza. E essa outra pergunta aí. Qual a unidade de medida da massa? Quilograma. É quilo. Isso, exatamente. Muito bem, acertaram. Então, a unidade da massa é o quilograma. Eu pedi de múltiplo, submúltiplo, mas não precisa dar o múltiplo, não, só o submúltiplo. Peraí. Múltiplo é decagrama e submúltiplo miligrama. Isso, miligrama E é um decagrama. submúltiplo. Agora, o múltiplo, na verdade, naquela escala lá, ele só estava variando de quilograma até miligrama. Então, ele já era o último naquela escala que eu mostrei, mas antes dele tem outros. Tem, por exemplo, a tonelada, que é maior ainda. Por isso que eu Ah, é errei, né? verdade, é verdade. Não era para ter colocado o múltiplo, não. Porque, na verdade, o meio daquela escala era a grama que estava lá. Mas vocês estão certos, a unidade padrão de medida é o quilograma. Acertaram. Muito bem. Então, tudo afiado. Gente, agora essa pergunta aqui, ó. Se eu quiser medir o tamanho de uma caixa, que unidade de medida devo usar? Então, a gente está falando aqui em comprimento. Isso. Então, para medir o tamanho de uma caixa, se ela é pequena, a gente vai usar uma coisa em centímetros, né? No caso, uma ordem de grandeza de centímetro. Agora, se eu quiser medir a distância entre duas cidades. Quilômetros. Exatamente, quilômetros. Porque quando a distância é muito grande, se eu falasse para alguém, a distância da minha cidade até Sousa, no caso de Cajazeiras a Sousa, é 1 bilhão de centímetros. Isso é difícil até de imaginar, né? Então, todo mundo conhece melhor, estima melhor essa distância em quilômetros. Então, a gente vê que cada ordem de grandeza ela tem uma função. Então, quando a gente vê as coisas no microscópio, não tem nem essa unidade de medida lá, mas usa o nanômetro, que é uma unidade ainda menor, muito menor do que o milímetro. Então, cada vez que a gente muda o que, é que a gente está olhando, a gente vai medir a ordem de grandeza das coisas. Aí, aqui, essa pergunta aqui é fácil. Qual é o país, é um dos únicos que não adota o Sistema Internacional de Medidas? Estados Unidos e Alasca. Estados Unidos, Muito Alasca, bem. parece que é Gana ou Angola. Alguma coisa assim. Estados Unidos. Eu acho que tem, eu não sei se é Líbano, que também não usa, uma coisa assim. Eu não decorei. Mas, enfim, o mais conhecido aqui, Estados Unidos, está do contra. E Alasca. Isso. E aí, Mas qual Alasca vocês faz acham parte dos Estados Unidos. que é a importância da existência do sistema internacional? Brasil. Ah, não. Por que é importante?
que todos os países que usam a mesma medida fica mais fácil de todos se comunicarem entre si? Exatamente. Então, facilita a comunicação internacional entre os países, e aí por isso facilita também a troca de objetos, no caso, o mercado entre esses países. Exatamente, Raquel, comunicação. Então, por isso que nesse tema dessa semana, comunicação, eu trouxe esse material para vocês, falando de unidade de medidas. E a gente, vocês gostaram da aula? Tem dúvida? Não tenho dúvida, ficou legal. Muito obrigada. A gente tem ainda 4 minutos aí, se você quiser perguntar alguma coisa. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Está todo mundo esclarecido de tudo? Yasmin. Então, a gente vai encerrar já? Bom, então, se não tem dúvida, vamos encerrar então a aula. Então, muito obrigada a vocês pela participação. Eu gostei muito. Muita gente participou, né? Respondeu no chat também. Espero que continue assim para as próximas aulas. Amanhã a gente tem aula de novo, às 3h40, eu acho, até as 5 horas da tarde, viu? Um abração e até amanhã, gente. Um beijo. Saudade de vocês. Queria ter visto vocês também. É mesmo, viu, professora?